Desde que começamos a abordar aqui no canal a situação envolvendo a Igreja Batista da Lagoinha e a proibição do uso do nome Lagoinha por parte de Felipe Valadão em sua igreja no Rio, muita gente ficou se perguntando o que realmente está por trás disso. Esse conflito, que já vem se desenrolando nos bastidores há algum tempo, escalou para algo mais público, e agora temos um panorama mais claro dessa história. Esse processo, por exemplo, foi iniciado em fevereiro deste ano e, até o final de 2024, ainda está em andamento. Ou seja, estamos falando de quase um ano inteiro com essa situação sendo discutida nos tribunais. Quando trouxemos a informação, fizemos questão de trazer para vocês tudo o que estava acontecendo. Muitas pessoas têm se manifestado, dizendo que isso é apenas uma briga de família e que, eventualmente, tudo será resolvido internamente. No entanto, ao ler o processo, fica claro que não se trata de um simples desentendimento entre familiares. O que estamos vendo aqui é uma questão eclesiástica, que envolve muito mais do que simples disputas pessoais. O surgimento da Lagoinha Rio, sob a liderança de Felipe Valadão, por exemplo, é algo que já vem de um processo mais longo, e quem conhece a história da igreja sabe disso. Como já vimos na entrevista com o advogado e pastor Mariel Mar, em um vídeo anterior, que explicou como a Lagoinha Rio foi estabelecida e o contexto dessa separação dentro da igreja. Vamos deixar o link do vídeo na descrição para quem quiser entender um pouco mais. Portanto, ao contrário do que muitos pensam, o que está em jogo aqui não é apenas uma disputa familiar entre Felipe e André Valadão. Estamos lidando com uma situação que envolve uma mudança estrutural significativa dentro da própria igreja. E agora, com a decisão de Felipe de mudar o nome da sua igreja, estamos acompanhando o nascimento de uma nova grande igreja, que já chega com um nome forte e será uma grande concorrente da própria Lagoinha em termos de influência na região. Há rumores de que, anteriormente, houve tentativas por parte de André Valadão e da liderança de Lagoinha em Belo Horizonte de abrir uma nova unidade no Rio, sem o aval de Felipe. Isso teria gerado ainda mais tensão entre eles. O fato é que o rompimento já estava em andamento antes mesmo da proibição formal de Felipe de usar o nome Lagoinha em sua igreja. A questão é que, embora isso tenha começado como um conflito eclesiástico, as postagens recentes de Felipe Valadão nas redes sociais estão trazendo ainda mais especulações sobre o impacto familiar disso tudo. Felipe tem feito publicações em que deixa entrever questões pessoais, como por exemplo, em um post recente onde ele fala sobre cuidar dos parentes, o que muitos interpretaram como uma indireta para o pastor Márcio Valadão. A dúvida que fica é, ele está falando de André, de Márcio Valadão, ou de outro membro da família? Por mais que Felipe tenha se pronunciado dizendo que não havia relação com o pastor Márcio, as mensagens nas redes sociais estão deixando muitos seguidores confusos, sem saber ao certo onde começa a questão eclesiástica e onde termina a questão familiar. E aí surgem outras postagens, como a em que ele fala sobre sua esposa e a relação deles, reafirmando que Deus os tem sustentado. Isso, por um lado, demonstra o lado pessoal de Felipe, mas também contribui para que a situação se torne ainda mais confusa. Ao mesmo tempo, ele fez uma publicação de agradecimento ao pastor Márcio Valadão, deixando claro que ainda há respeito e vínculo entre eles. Mas o que fica na cabeça dos membros da igreja é: será que isso é só uma questão eclesiástica ou há algo mais por trás disso tudo? O que fica claro é que esse imbróglio está afetando tanto as relações familiares quanto a própria congregação. E é importante que Felipe se posicione de maneira clara, seja explicando o que está acontecendo ou decidindo ficar em silêncio. A indecisão só abre espaço para especulações, o que acaba prejudicando tanto os membros da Lagoinha Rio quanto da Lagoinha em Belo Horizonte. No fim das contas, o mais sensato seria Felipe Valadão gravar um vídeo ou fazer uma live, explicando a situação de forma objetiva e transparente. As pessoas merecem saber o que está acontecendo, sem deixar espaço para interpretações erradas. Caso contrário, o silêncio também seria uma opção válida, mas ficar nesse meio termo acaba confundindo mais do que esclarecendo. Por isso, enquanto essa situação não se resolve, ficamos por aqui, compartilhando com vocês tudo o que sabemos, e seguimos aguardando por um posicionamento mais claro por parte de Felipe Valadão. Muito obrigado por ficar com a gente até aqui. Registre sua opinião nos comentários. Se inscreva, curta e compartilhe. Que Deus continue abençoando a todos nós. E até o próximo vídeo.